Olá, este é o curso básico de Teologia do Prime Teologia. A lição de hoje vai se concentrar no estudo da salvação. Ao considerar o estudo que envolve a salvação dos pecadores, segundo o ensinamento bíblico, é fundamental estabelecermos desde agora o nosso entendimento de que todos pecaram e merecem a punição eterna de Deus e que Cristo morreu para obter a salvação para os homens. O estudo teológico da salvação é chamado de soteriologia, por causa da junção das palavras soter, salvador, e logia, estudo. E ela é melhor compreendida se o estabelecimento desta ação salvífica de Jesus na cruz e a atuação do Espírito Santo na vida do crente for um pressuposto, ou seja, é necessário crer nisso para se entender o que a Bíblia fala sobre salvação. O conceito inicial ao se pensar sobre salvação é a ideia de eleição e a ideia de reprovação. Eleição e reprovação. A eleição é a decisão divina e eterna de salvar o homem. Isso já foi realizado, como vimos, antes da fundação do mundo. Mas não há dentro da teologia um consenso de como se apresentar essa ideia que satisfaça todos os cristãos. Existem dois grupos principais. Um que é chamado de calvinismo dá uma ênfase maior de que este processo depende exclusivamente de Deus. E os que são chamados de arminianos afirmam que há necessidade de uma ação humana, de uma escolha. Essas principais correntes teológicas debatem o assunto há muito tempo e, geralmente, cada denominação deixa claro para os seus membros qual faz parte do seu entendimento doutrinário. O curso Prime Teologia não é denominacional e por isso nós apresentamos as questões e sugerimos que você procure a liderança da sua igreja para aprofundar estas questões. Vamos pensar um pouco sobre o que é a ideia de predestinação. Várias passagens do Novo Testamento afirmam com clareza que Deus determinou de antemão a todas as coisas, ou seja, aqueles que seriam salvos. Isso é chamado de predestinação. O termo, na verdade, é apresentado como um consolo para o cristão. É uma razão para se louvar a Deus e um incentivo à evangelização, o entendimento de que haverá pessoas salvas. O outro lado é a doutrina da reprovação. Uma vez que existem pessoas que foram salvas, necessariamente o outro aspecto deve ser considerado, ou seja, a decisão soberana de Deus de que pessoas não serão salvas. Essa decisão de Deus desde a eternidade é chamada de reprovação. Na teologia é comum tipos diferentes de pensamento e se resume finalmente à ideia de aqueles que vão para o céu ou aqueles que vão para o inferno. Uma ideia que por vezes é disseminada conta com a possibilidade de uma segunda oportunidade ou de que todos serão salvos, se não aqui, mas num outro plano. Isso é chamado de universalismo e gera muita especulação dentro da teologia. Nós precisamos entender que existem alguns equívocos quando se pensa em eleição. A eleição não é algo fatalista, porque ela se baseia na pré-ciência, no conhecimento prévio de Deus sobre a fé do homem. Este conhecimento é individual, é de cada pessoa. E não há na Bíblia nenhum lugar que diz que Deus nos escolheu por causa da nossa fé. Há equívocos a respeito da doutrina da eleição. É preciso entender que, quando se fala em eleição, não é algo fatalista, pois se baseia na onisciência, ou seja, o pré-conhecimento que Deus tinha da fé. Também remete ao conhecimento que Deus tem de cada indivíduo e dos seus atos. E em parte alguma das Escrituras, vemos a afirmação que Deus escolheu salvar alguém por causa da sua fé. A eleição está baseada na fé, para muitos, como o início de um processo que vai resultar na salvação. A predestinação está baseada neste conhecimento que Deus tinha de todas as coisas, inclusive das escolhas que as pessoas viriam a fazer. Existem objeções a respeito da doutrina da eleição. Os principais são de que a eleição significa que nós não temos humanamente uma opção, uma escolha de aceitar ou não a Cristo. Com base nessa ideia de eleição, as nossas escolhas então não são reais. Nós estaremos apenas representando um papel. Também se afirma que a doutrina da eleição mostra Deus criando robôs ou marionetes e não pessoas reais. Também se pensa que a doutrina da eleição tem a ver com a ideia de que os
incrédulos jamais poderão aceitar, mesmo que desejem. Que a eleição, portanto, seria algo injusto, o que vai contra o atributo de Deus, de um Deus totalmente santo, um Deus totalmente justo. E, por fim, a declaração da Bíblia de que Deus deseja salvar a todos. Alguns pontos são pacíficos, não há necessidade de debates mais aprofundados. Sabemos que as posições são controversas, mas é importante lembrar de que nem todos serão salvos. Em momento algum, a Bíblia diz que a salvação é para todas as pessoas. Também é necessário que se apresente o Evangelho a todas as pessoas. Ou seja, é completamente verdadeiro dizer que quem quer chegar até Jesus poderá fazer isso e obter a salvação. E aqueles que chegam a Ele, de maneira alguma, serão lançados fora. Ou seja, a oferta das boas novas é dada de uma maneira universal. A morte de Cristo, por ser Ele o infinito Filho de Deus, possui mérito infinito, sendo suficiente para pagar as penalidades dos pecados de todos, mas só se torna eficaz para aqueles que o aceitam. Ou seja, a questão não está nos méritos e sofrimentos da morte de Cristo, mas no número de pessoas pelas quais o Pai e o Filho entenderam no momento da morte de Cristo que a sua morte seria um pagamento suficiente. Uma vez entendido que os salvos dão algum tipo de resposta ao Evangelho, podemos analisar como isso acontece. Na pregação humana do Evangelho, 3 elementos muito importantes precisam ser incluídos. O primeiro é a explicação dos fatos concernentes à salvação. Qualquer pessoa que venha a Cristo para receber a salvação deve ter um entendimento básico de quem Cristo é e de como ele satisfez as nossas necessidades de salvação. Porém, precisamos ressaltar sempre de que todas as pessoas pecaram, de que a pena pelos nossos pecados é a morte e de que Jesus Cristo morreu para pagar a pena por estes pecados. Entender esses fatos e concordar ou não com isso é o elemento divisor entre uma pessoa ser ou não ser salva. É preciso também ter um convite, uma oportunidade de resposta individual para que a pessoa marque de uma maneira clara que saiu da incredulidade para a fé pessoal em Cristo Jesus. Este convite pessoal precisa ser acompanhado de arrependimento. A Bíblia fala no Novo Testamento muito claramente que é necessário um reconhecimento da sua condição de pecadora e a necessidade de se afastar disso, chamado arrependimento. E a fé, a decisão de crer em Cristo e nos seus méritos, não naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez por mim. Também é importante lembrar das promessas. Crer em Cristo, tornar-se um cristão, dá a nós a garantia do perdão divino e, como consequência, a vida eterna. A principal mensagem do Evangelho está baseada no perdão dos pecados e a consequente vida eterna ao lado de Deus. Este é o grande argumento do versículo João 3,16, onde diz que Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas desfrute da vida eterna. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o seu discurso em Atos, ele convida as pessoas a se arrepender, converter, para que tenham os seus pecados cancelados. Ou seja, quando se entende essa decisão, começa-se a falar agora na conversão. Conversão como um processo para alguns ou como um ato de uma só vez. Mas a Bíblia fala de 2 termos e nós precisamos entendê-los. Um é a redenção e outro é o nascer de novo. Ou seja, a regeneração é um ato invisível de Deus pelo qual ele nos concede uma nova vida espiritual. Nascer de novo remete ao quê? A uma regeneração como obra exclusiva de Deus. Embora nós não entendamos a natureza exata dessa regeneração, a Bíblia chama de mistério, o fato é que ela se dá pela ação e vontade de Deus, por intermédio do Espírito Santo, quando a pessoa está em comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, toda a Trindade participa deste processo. Nesse sentido de regeneração, ela vem junto de uma fé salvífica, ou seja, uma fé para a salvação. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele fala de se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, que agora então teve no seu espírito regenerado.
E por fim, a regeneração deve produzir resultados palpáveis na vida do cristão. Quem é novo homem em Cristo possui uma nova natureza e por isso tudo que ele faz deve remeter a essa realidade espiritual. Ela tem consequências claras. O chamado realizado por meio da palavra não é que a pessoa pertença a uma igreja local apenas, ou seja, um religioso, mas sim que tenha comunhão com o Filho, que saia das trevas para a luz, que desfrute da liberdade, que viva em santidade e pertença ao reino de Deus. Neste processo de conversão, há o papel do Espírito Santo no convencimento. O convencimento é algo que o Espírito Santo realiza de forma individual, mostrando para o perdido a sua realidade como pecador. A Bíblia fala que ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando o homem percebe que é pecador, entende a necessidade de salvação e de que Jesus Cristo, sendo santo e sendo Deus, deu a sua vida. E aqueles que rejeitarem esta palavra, esta mensagem, a Bíblia ensina que já estão condenados. Ou seja, a conversão tem que ser demonstrada numa decisão pessoal que inclua fé e arrependimento da parte humana e a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na vida daquele indivíduo. A fé e o arrependimento precisam vir juntos. A verdadeira fé salvífica não está baseada num conhecimento intelectual a respeito de Jesus. Ou seja, acreditar que Jesus é um homem bom ou um mestre moral não é o suficiente. E também não há possibilidade de se crer temporariamente. Eu creio que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Não, eu já não creio mais tão bem, eu volto a crer. Não é esse o entendimento, porque uma vez que a fé se manifesta, existe uma aprovação por parte de Deus. Então é necessário uma decisão na dependência de Cristo como suficiente Salvador. E, de uma maneira ideal, esta fé deve aumentar à medida que o conhecimento da pessoa de Jesus aumenta. O fato é que este arrependimento e fé devem ser demonstrados ao longo de toda a vida. Quando se fala em salvação, é importante ressaltar que com ela vem alguns resultados diante de Deus e diante dos homens. Os resultados da salvação. Vamos conhecer melhor alguns aspectos que têm relação direta com a salvação em Cristo. A primeira é conhecido como justificação. Como o nome indica, significa fazer ou declarar alguém justo, ou seja, diante de Deus, nós agora podemos receber a justiça que está plena em Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz. Tanto na teologia do Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ideia é de pronunciar diante de uma autoridade, no caso a autoridade maior, Deus, de que alguém é inocente. Existe um contraste claro entre justificar e condenar. Deus nos justifica por meio da fé em Cristo e pode nos declarar justo porque Ele imputa, coloca sobre nós a justiça que vem de Cristo. Paulo diz que com isso nós recebemos o dom, o presente da justiça. Como ocorre este processo de justificação? Primeiramente, é importante ressaltar que a fé em Cristo é o único meio para que isso ocorra. E o preço pago por essa justificação é Cristo e seu sangue derramado na cruz. Isso significa que, no aspecto legal, existe uma declaração da parte de Deus do reconhecimento dessa justiça. E também é parte da graça dada por Deus no seu plano eterno de salvação. Em momento algum, nós podemos fazer justiça para os nossos próprios atos. Quando alguém crê, esta pessoa está em Cristo e isso faz dela um homem ou uma mulher justo aos olhos de Deus. Deus, então, é o justificador daqueles a quem ele julgaria. O que é julgado? A nossa natureza pecaminosa. O julgamento deveria livrar o crente do poder do pecado, porque o poder do pecado está ligado à velha natureza do homem perdido, mas pela fé nós vivemos uma nova natureza e essa sim é considerada justificada diante de Deus. A certeza é que um dia nos livraremos desta natureza e poderemos exercer plenamente os direitos e as
benesses da nova natureza em Cristo Jesus. O texto de Romanos 6, Paulo mostra claramente os resultados da anulação do poder desta velha natureza. Isso vai mostrar que não somos mais escravos do pecado e agora podemos viver em obediência a Deus. A morte de Cristo dá ao crente o privilégio de ter uma comunhão na família de Deus. Porém, há algumas condições estabelecidas na Bíblia para isso. Uma é conformar-se ao padrão desta luz que é vinda do próprio Deus. E segundo é confessar os pecados. Entendemos assim que participamos de um processo de adoção, ou seja, a justificação é um processo e a adoção é outro. A adoção nós entendemos ser o ato divino que integra aqueles que creem em Cristo Jesus à família de Deus. Paulo fala que existe dois grupos que foram adotados por Deus de maneiras distintas. Israel, como povo, como nação, mas isso não pressupõe que todos eles serão salvos. Afinal de contas, estamos falando de uma revelação distinta do Antigo Testamento. Mas Deus também adota aos cristãos como indivíduos, como parte agora da família de Deus. Os resultados dessa adoção pela fé vai nos fazer ser aceito, parte daquela família não natural, uma família espiritual, e nos dá todos os direitos e privilégios dos filhos de Deus. Assim sendo, nós temos uma segurança da salvação. É importante ressaltar as evidências bíblicas da segurança da salvação, ou seja, o entendimento de que o cristão que vive para Deus estará com ele no céu e desfrutará da vida eterna. A segurança da salvação depende da obra que Deus faz em nós. Mas quando nós entramos em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, somos selados pelo seu Espírito, o propósito é continuarmos vivendo como propriedade de Deus, como membro da família de Deus. E esta obra que Deus iniciou, ele irá completar. E nada neste mundo ou no outro mundo poderá nos separar daquilo que Deus tem para nós. A vida cristã deveria ser marcada por um processo contínuo chamado de santificação. Ou seja, eu sou regenerado quando aceito a Cristo, sou feito justo, mas também sou feito santo. Esta santificação é o mesmo processo, aquilo que Cristo fez é imputado, é colocado sobre mim. Cristo sendo santo, em Cristo eu também sou santo. A santificação é algo que pode ser avaliado e pode ser medido, podendo aumentar ao longo da vida, nos ensina Paulo. Mas ela só se completará totalmente na morte. Ou seja, durante o período que eu viver, eu posso ter uma vida mais ou menos santa, mas na hora do julgamento, a justiça de Deus me fez santa. O fato é de que Deus dá ao homem a oportunidade de uma cooperação neste processo. Qual é o papel de Deus na santificação? Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E o nosso papel é viver de acordo com este querer, tomarmos decisões mais ou menos de acordo com a revelação bíblica e podermos nos separar de tudo aquilo que nos cerca. Afinal, a palavra santo, desde o Antigo Testamento, é alguém que está separado, alguém que está alheio. Ou seja, viver uma vida santa é se afastar deste mundo e concentrar os nossos esforços para a eternidade, para a vida espiritual oferecida por Cristo Jesus. Concluímos assim o nosso estudo sobre a salvação. Como deixamos claro antes, a Prime Teologia é um curso não denominacional e sugerimos que você procure a liderança local da sua igreja e possa aprofundar os ensinamentos da sua igreja a respeito destes assuntos.